Para quem ainda não me conhece, né, e está vindo a convite da nossa palestrante Camila, eu me chamo Gustavo Gutermann, eu sou professor de gastronomia do Instituto Federal Fluminense, Campus Cabo Frio, pesquisador da área de culturas alimentares e cadeias produtivas. E eu entendo, diante da história que eu conheço da Camila já e que vocês vão conhecer hoje, eu entendo que dialoga diretamente com os cursos da instituição. Eu sou professor dos cursos de hotelaria, de gastronomia e do técnico de cozinha, né? Então, os dois níveis da gastronomia, de nível técnico e nível superior. E nos dois casos eu dou aula da disciplina de História da Gastronomia e Antropologia da Alimentação. E essa conversa foi a primeira conversa que eu tive com a Camila, ao saber do trabalho dela, de um amigo nosso em comum, que é o Guilherme. E aí, obviamente, as apresentações foram feitas e disso para se transformar numa amizade foi um pulo muito rápido. Bom, e aí chegamos ao momento que eu acho fundamental, antes de passar a palavra à Camila, de entender por que, que a função, por que, que a empresa e a história dela é importante para a região e para a gente, né? E quando a gente então percebe a necessidade de olhar para o território, é perceber também uma nova forma de olhar para os nossos alimentos, para os nossos hábitos alimentares, a partir justamente então dessa nossa história. E é por isso, e eu deixei isso muito claro na primeira conversa com a Camila, que se faz fundamental ouvir, entender, e não só com a Camila, mas começar um processo que começa muito despretensioso, né? Esse processo de trazer essas representações territoriais para o diálogo com a academia, mas quem sabe se transforma em alguma coisa que, diante dessas pessoas que estão nessa sala e as que estão vendo essa palestra de forma gravada, consigam vir até mim, vir até a Camila ou a todos que estão aqui presentes, e trazer talvez um outro nome, talvez trazer uma outra história, para que nós possamos continuar esse processo de descobertas da nossa parte, obviamente, e de ligações, né, entre a academia da gastronomia, a academia que busca justamente esse visibilizar da história, né? E nós também como interlocutores desse produto final que é a nossa cozinha profissional e desses pratos que são confeccionados baseados justamente nessa cultura. Então, mora justamente num momento como esse, inicial para a gente da gastronomia do Instituto Federal, a possibilidade de se transformar em algo que perdure, né? Bom, sem mais delongas, Camila Reveles, é assim que se fala, tô certo? Ou não? Isso, é assim Isso, mesmo. beleza. Camila Reveles, antes de tudo, é uma pessoa apaixonada pelas salinas. Eu tive o prazer de testemunhar isso. E pela Lagoa de Araruama, né, estado do Rio de Janeiro. Pisou nessas águas pela primeira vez no auge dos seus 9 meses de idade e desde então nunca mais quis se afastar desse lugar. O amor pela água salgada a levou à oceanografia e mestre em biotecnologia marinha. Tataraneta de salineiros, carregava consigo uma grande vontade de explorar novos potenciais para as salinas, que vinham sendo bastante desvalorizadas. Durante o mestrado, pesquisou possíveis produtos sustentáveis, além do sal, na biodiversidade incrível encontrada nesses ambientes. Atualmente, começando a realizar esse sonho, criou a Salt, agricultura salina, onde cultiva as punks nativas, as plantas alimentícias não convencionais, como a salicórnia, dentro de uma salina. Camila, seja muito bem-vinda, de certa forma, ao Instituto Federal Fluminense, que vai ter sempre as portas abertas para você, e a palavra é tua. Muito obrigada, Gustavo, pela apresentação, pelas palavras. Bom, primeiramente, eu não estou muito acostumada, que eu acho que eu nunca falei assim para um grupo fora do meu mestrado, né, e tal, mas espero que seja bem proveitoso aí para todo mundo. Bom, como o Gustavo bem falou, né, a gente se conheceu aí através de um amigo dele, né, que é cozinheiro, que primeiramente comprou a salicórnia, que é o produto que eu estou cultivando agora, e ele muito feliz com essa novidade, foi falando com o Gustavo que seria interessante a gente conversar e eu mostrar também a salicórnia, né? Então, numa das entregas, eu fui lá, conheci o Gustavo e foi realmente super legal. A gente combinou essa conversa já tem um tempão, né?
Então, vamos falar aqui. Gustavo, obrigada pela apresentação. Bom, como você bem disse, né, eu tenho esse acesso à salina, mas quando eu nasci aqui não se produzia mais tanto sal assim na região. Essa época de ouro assim da salina já tinha passado, mas eu sempre frequentei a região desde pequenininha, né, a lagoa, sempre me diverti muito aqui. Então, sempre fui bem apaixonada por esse local e vi uma oportunidade no final da minha graduação em começar a tentar fazer uma pesquisa a partir das salinas, né, para tentar ver algum outro tipo de produto sustentável para essa nossa para a região, né, para tentar fazer com que a gente não perdesse tanto assim esse ambiente. Então, eu separei aqui 4 etapas, né, para essa apresentação. Primeiro, eu vou falar do sal aqui, por que a região é propícia para a produção de sal. Depois, eu vou falar um breve histórico das salinas, né, como que elas chegaram até aqui, como que está hoje em dia, a produção em si, como que o sal é obtido, e algumas perspectivas, algumas ideias, né, para alternativas às salinas. Então, primeiramente, por que aqui, né? Não sei se vocês já tiveram alguma outra conversa, uma palestra assim com um oceanógrafo, mas a gente adora um mapa. Então, primeiramente, eu vou situar a gente aqui na nossa região, a região dos lagos, né? E mostrar a grande proporção de área que a Lagoa de Araruama ocupa. E é onde estão localizadas as salinas, né? Em torno da Lagoa de Araruama. Então, a gente já começa a ver a importância desse ambiente. Aqui, já coloquei uma imagem de satélite, até mostrando onde que está o Instituto Federal, só para a gente se sentir parte disso, né? Ver como que a lagoa está próxima, mesmo que vocês não passem na frente da lagoa o tempo todo, como a gente que está mais aqui, ela faz muita parte aqui da nossa região. Então, por que essa lagoa é tão importante, né? Ela é a maior laguna hipersalina do mundo, em estado permanente, né? Que chama, por exemplo, não tem outras lagoas muito grandes hipersalinas, mas elas não existem quando está no período de seca ou no período de chuva, não é hipersalina, que ela, o ano inteiro ela é hipersalina, e a salinidade dela é cerca de 1,5 vezes maior que a água do mar. É um lugar realmente muito especial, devia ser até mais valorizado, né? E por que ela é tão hipersalina? Primeiramente, pela formação geológica dessa lagoa. A gente chama de laguna porque tem uma ligação com o mar, que é o nome correto, mas ficou popularmente conhecida como lagoa, né? Bom, bem nos tempos geológicos, a última descida do nível do mar fez com que criasse esse cordão aqui, né? Essa costa toda. Então, tudo que está ali na Lagoa de Araruama um dia já foi mar. Com a descida do nível do mar, se quase que fechou ela toda, né? Transformando esse espaço numa laguna. E assim, a água que era do mar ficou mais restrita, com as condições climáticas do local. Muito vento, pouca chuva, essa planície baixa que a gente tem provoca muita evaporação, então ela se mantém ali hipersalina. Então, tudo isso, né, que eu falei, a hipersalinidade, o vento, essa falta de chuva, baixo nível de chuva, faz com que esse local seja propício até para a formação natural de sal. Mostrando aqui nesse slide até algumas fotos da região da lagoa, para vocês verem como que né? Não sei se vocês estão muito habituados a frequentar, né, a lagoa. Então, a gente vê aqui, né, uma planície baixa, uma vegetação, assim, bem seca, não tem muitas montanhas no caminho, que não atrapalha a passagem do vento, então tudo ali provocando essa grande evaporação de água. Então, é uma região propícia para a formação natural de sal. Como o sal já se formava naturalmente aqui na região, as primeiras pessoas, né, os moradores mais antigos aqui da região já usavam o sal como tempero, que eram os indígenas. Eles até misturavam esse sal com a pimenta, acho que até provavelmente a pimenta rosa, que é de aroeira, né? E aí eles usavam esse tempero que chamavam de jecai. E era até o nome que eles chamavam a região de Cabo Frio, o nome que eles davam para Cabo Frio. Então, esse é o primeiro registro assim, que a gente tem do uso de sal aqui na região.
Então, vamos lá, falar da parte do histórico. Eu vou tentar fazer uma linha do tempo, mais ou menos, para a gente se situar aqui na história. Então, primeiramente, como registro mais antigo, temos os povos indígenas usando esse sal como tempero e também na conservação dos alimentos, né, principalmente os peixes. A região da Lagoa de Araruama, ela era riquíssima em pau-brasil. Então, toda a margem continental da Lagoa de Araruama, ela era toda de pau-brasil. Do lado esquerdo, a gente tinha a Restinga, ali onde eu mostrei, onde divide com o oceano, e do lado direito, a gente tinha a Mata Atlântica ali cheia de pau-brasil. E aí, no início do século XVI, com a chegada dos primeiros europeus colonizadores, essa floresta de pau-brasil foi completamente dizimada, e esses povos locais explorados, né? Como a salga dos alimentos, como peixes, era muito necessário, porque fazia parte do cotidiano alimentar da região, o sal já era muito utilizado pelos moradores locais, mesmo depois da época dos indígenas. E como esse sal ocorria aqui naturalmente na região e não existia um outro aproveitamento econômico para os moradores, as pessoas aqui da região começaram a tirar esse sal que ocorria naturalmente para vender. Só que Portugal, nessa época, era um grande produtor de sal. E com a colonização portuguesa, a corte proibiu a extração do sal em terras brasileiras, obrigando a colônia a consumir o sal que vinha de Portugal para proteger os interesses comerciais portugueses. Então, o sal de Portugal vinha aqui para o Brasil e era vendido aqui 25 vezes mais caro do que em Portugal. E isso originou uma série de protestos populares aqui no Brasil. Então, nessa época, houve até um conflito, que um governador do Rio veio aqui, na região de Cabo Frio, e prendeu pessoas que faziam esse comércio com sal natural. E aí os historiadores dizem, né, interessante ver isso, que essa foi até a primeira rebelião ocorrida no Brasil colônia, quando os moradores se rebelaram contra uma lei de monopólio, uma lei colonial de monopólio. Então, já no século XVIII, a região continua ainda vivendo basicamente de pesca e de agricultura, e não vendendo mais esse sal, né? Até que um tempo depois, com as invasões napoleônicas, os bloqueios, a família real portuguesa vem para o Brasil e passa toda a estrutura de poder para cá. Então, não é mais, nessa época, proibido comercializar o sal brasileiro. Então, um pouquinho depois, em 1822, foi construída a primeira salina da região, que foi em Cabo Frio. Essa salina, ela é pertencente a Luiz Lundberg, que era um oficial do exército alemão que estava aqui a serviço de Dom Pedro I. E aí, o Luiz, né, sabendo das condições adequadas para a produção de sal aqui na região, ele pediu uma permissão para o imperador para obter uma concessão de terras nas margens da Lagoa de Araruama para estabelecer as salinas. E essa é considerada a primeira empresa grande produtora de sal aqui no país. Inclusive, hoje é onde existe a Sal Cisne. Então, aqui é só uma imagem para ilustrar, né, esse início das salinas aqui na região de Cabo Frio. E nessa mesma época também veio um engenheiro francês, construiu a primeira salina com uma tecnologia francesa lá em São Pedro da Aldeia, então elas começaram a expandir. E aí as salinas começaram a se estabelecer nesses espigões que tem na Lagoa de Araruama, pela facilidade de alimentar as salinas com a água hipersalina da lagoa e também para o escoamento do sal que saía com as barcaças. Essa aqui é a foto de uma barcaça, a vela, né, que transportava o sal das salinas até o navio, no porto de Cabo Frio, utilizando a vela também, aproveitando o vento aqui da região. E interessante falar, né, que essas embarcações eram fabricadas em estaleiros aqui, em Cabo Frio, em Araruama, e ficaram conhecidas como lanchas de sal. E na década de 40, tinha tantas salinas aqui que o número dessas lanchas chegou a 300 unidades, distribuídas em todos os municípios em torno da lagoa produtores de sal. Então, a gente começa a perceber, né, que quando as salinas chegam aqui, não chegam só as salinas, chega toda uma infraestrutura para atender essas demandas. Armazéns, navios, fábricas de saco para algodão, para embalar o sal, os trabalhadores desses locais. Então, tinha muita gente envolvida e as cidades cresceram muito a partir disso. Então, já ali no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX,
Começou a expansão das salinas também para o interior da lagoa, para a região de Praia Seca, e nessa época começaram a vir muitos portugueses para trabalhar nas salinas, porque lá em Portugal já se produzia muito sal em Aveiro, em Figueira da Foz, o que deu um grande impulso na atividade salineira da região. Nessa época, Portugal enfrentava uma grave crise econômica e muitos portugueses, então, vieram de sua terra natal com poucos recursos financeiros. Segundo até o IBGE, nessa época, ocorreu uma migração em massa aqui para o Brasil, que ultrapassou a barreira de 25 mil portugueses chegando aqui. Então, como na terra natal eles já tinham algum conhecimento dessa atividade, quase todos os imigrantes começaram a trabalhar ou na produção de sal, ou construindo salinas, reformando, enfim. Então, as primeiras salinas foram em Cabo Frio, e aí os portugueses foram trabalhar lá, mas depois, como eles tinham essa possibilidade, né, todo o conhecimento, e tinha uma área na região da Lagoa que não era muito valorizada, que era a região de Praia Seca, por ser mais afastada de Cabo Frio, é aquela parte mais lá para o final da Lagoa, o oposto de Cabo Frio, o que dificultava um pouco o transporte. Eram terras muito baratas, não muito valorizadas, então eles começaram aos pouquinhos a comprar terras ali, construir salinas e trazer mais parentes para trabalhar nas salinas. Então, aqui coloquei uma foto de 1948 já, uma salina lá em Praia Seca, mostrando o trabalho, até que na época de 50, 60 e o princípio da década de 70, as salinas alcançaram uma grande produtividade e que contribuiu muito ainda para o crescimento da economia aqui dos municípios. Esse período, ele é conhecido como o período de ouro do sal. Aqui em 70, a gente observa também os trabalhadores das salinas. Aqui, para vocês terem uma ideia, olha quanto sal era feito. Essa foto nem é tão antiga assim, né? Mas nessa época do auge das salinas, tinha cerca de 120 salinas ativas aqui em torno da Lagoa de Araruama. Eu não encontrei ao certo a quantidade de toneladas produzida, porque estava muito confusa as informações, eu preferi omitir essa informação, mas imagino que seja um número muito alto. Até que a gente chega agora no século XXI. E atualmente, então, o que aconteceu com as salinas? A gente sabe que elas entraram em declínio, mas por quê, né? Existem diversos fatores para isso. O primeiro deles é a forma da produção do sal, né? Aqui na região, a produção do sal é artesanal, como a gente pode ver aqui nas fotos da esquerda. Eu vou explicar mais adiante como isso é feito. Antigamente não se tinha toda essa facilidade de transporte entre o Brasil e entre outros lugares do mundo, né? Então, o Rio de Janeiro era um fornecedor bom de sal aqui para a região sudeste. A outra região produtora de sal aqui do Brasil, que é o Rio Grande do Norte, estava muito distante para alcançar esse mercado aqui do sudeste. Então, não tinha muito essa concorrência. Só que lá no Nordeste, apesar de eles terem também começado e ter ainda salinas artesanais, eles começaram a fazer o sal de forma industrial também, como a gente pode ver nessas duas fotos do lado direito, que são lá no Rio Grande do Norte. Então, é uma outra escala, né? Não tem nem como você competir com isso, é outra proporção. Então, com a implementação das rodovias, das ferrovias e facilidade toda de transporte, o sal daqui começou a ficar menos competitivo, o que foi deixando os produtores sem muito... não tinha de onde, né, tirar muito dinheiro ali, o sal foi ficando cada vez mais barato, então não valia muito a pena. Então, as salinas começaram a ficar meio assim de lado, ao mesmo tempo, com a construção da estrada que ligava Niterói à região dos lagos e depois até a Ponte Rio-Niterói, que é colocada como um motivo por alguns historiadores, facilitou muito a vinda das pessoas aqui para a região dos lagos. E a grande beleza natural que é encontrada aqui atraiu muitos turistas. Então, a região também começou a ser vista como um polo turístico interessante para ocupar essas áreas como locais assim, de casas de veraneio. Então, muitas salinas,
o produtor estava ali ganhando pouco, valia mais a pena deixar aquilo ali ou vender, né, para o que mais se queria na época, que era construir casas de veraneio e tudo mais. Então, tudo isso foi contribuindo para a perda aqui das salinas, né, da valorização aqui do nosso sal. Então, vou colocar aqui algumas fotos para vocês verem, não sei se vocês sabem, aqui é só para mostrar algumas diferenças que eu consegui capturar no Google Earth, que a última imagem que eu consegui, a mais antiga, é de 2002, nem é tão antigo assim, mas a gente vai poder ver grandes diferenças. Não sei se alguém sabe aonde é isso, aonde é essa foto, mas é uma imagem de satélite de 2002, em Cabo Frio. Vou mostrar aqui aos pouquinhos o que começa a aparecer aqui, um McDonald's, um Burger King, e a foto atual. Aqui a gente está vendo o Shopping Parque Lagos, né? Não sei se alguém já tinha percebido isso, né? Quando a gente está lá no shopping, a gente está num lugar que era uma salina, e aquele bairro imenso todo lá, a avenida ali, Henrique Terra, tudo era salina. Então, e nem tem tanto tempo assim, né? Só retornando aqui, 2002, 2021. Aqui é um outro local que eu acredito que vocês passem bastante também para ir para a região de Búzios. Fica em São Pedro da Aldeia. Aí a gente começa a ver aqui o que vem por aí. Agora, atualmente, né? Aqui nessa região, não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver aqui. Isso aqui é o Mercado Costa Azul. Fica ali um pouquinho antes da entrada para Via Lagos, né? Tudo ali era salina também. Aqui, outra região, não sei se vocês também frequentam muito, agora já é a região mais lá para quase para Praia Seca, Figueira, no município de Arraial do Cabo. Em 2002, você podia ver algumas salinas aqui, né? Aqui. E agora, em 2011, a gente vê aquilo que eu estava falando, né? Muitos condomínios aqui. Isso são fotos, são imagens de 2002, que foi o que eu consegui, né? Existem, imagina como que era em 90 e menos, né? Que eu não consegui capturar. Bom, mas apesar de tudo, algumas salinas ainda fazem parte da paisagem da nossa região. Por exemplo, essa foto aqui, na Sal Cisne. Eles têm um método de produção um pouquinho diferente desse que eu vou falar aqui, que eles não pegam o sal ali a partir do rodinho, como eu vou mostrar, é um método mais industrial, que eles têm a própria refinaria ali, o que também acho que diferenciou para eles conseguirem se manter, né, até hoje. Aqui é uma foto mais atual também de como que está a região de Praia Seca, que é onde eu estou trabalhando, né? Então, para mostrar. Existem algumas salinas ativas lá também, tem algumas pessoas que vendem sal ali na estrada, e também até tem alguns produtores começando a produzir flor de sal. Fotos mais recentes da região também ali, né? Ainda se mantendo esse método artesanal. Parece que a gente está vivendo antigamente, quando olha para cá, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho da produção, para vocês entenderem melhor como que esse sal é obtido. Então, primeiramente, eu vou mostrar de novo uma foto aérea, uma foto de satélite aqui da região de Praia Seca, onde tem muitas salinas. Vocês conseguem ver que tem diversos tanques de diversos tamanhos diferentes. É isso que eu queria chamar a atenção aqui. Uma outra foto aqui, também mostrando ela também com os tanques de tamanhos diferentes. Não sei se vocês até conseguem ver esse pontinho vermelho aqui, é um carro, para vocês terem noção do tamanho, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o sistema de produção de sal depende totalmente dessa diferença dos tamanhos dos tanques. Porque as salinas, aqui a gente tem um esquema de salina, elas consistem numa série de reservatórios rasos de água. Esses reservatórios são interconectados, onde os mais profundos, aqui na região da letra A, tem cerca de 30 centímetros de profundidade, e os de menor profundidade, que são da letra D ali, tem cerca de 2,5 centímetros de profundidade, bem rasinho. Essa diferença do tamanho dos tanques é justamente para atuar num aumento gradual de salinidade. Porque a água entra pelos reservatórios mais fundos, vindo da Lagoa de Araruama, com a ação dos moinhos, que são movimentados pelo vento aqui da região,
Deixa eu até mostrar logo aqui um slide que eu coloquei dos moinhos para vocês verem como que o moinho funciona, né? O moinho pega a água da Lagoa de Araruama, através dos canais que tem nas salinas e começa a alimentar esses tanques mais profundos das salinas. Eu vou colocar esse vídeo, vou deixar com som mesmo, até para vocês ouvirem qual é o som da salina. Só deixa eu explicar melhor antes de vocês virem também. O moinho ele vai girando ali com a ação do vento e no meio dele tem uma estrutura que é lá no final, assim, é tipo um baldinho. Ele entra embaixo d'água e levanta, assim, várias vezes. E quando ele levanta, essa água escorre por essas esteiras que vai alimentando os primeiros tanques das salinas. Vou colocar aqui. Tá vendo ali ele subindo, colocando a água na esteira, é um negócio bem devagar, né? Bem artesanal mesmo. Então, as salinas, aqueles tanques maiores são preenchidos de água dessa forma. E aí, quando a água atinge um certo grau, né? Aqui tá o esquema de novo. Aqui está o moinho trazendo aquela água. Eles vêm aqui para o tanque A. No tanque A, a salinidade começa a aumentar. Quando chega a um determinado grau, os trabalhadores eles abrem comportas que tem aqui entre os tanques e levam essa água para o tanque B. Ali ela concentra um pouco mais de sal, né? Porque a água vai evaporando com a ação do vento, com a ação do sol. E aí ela fica um pouco mais salina e depois ele faz a mesma coisa para os tanques C. E aí acontece a mesma coisa de novo até que chega no tanque D, que é chamado de cristalizador, que é o tanque aonde o cloreto de sódio, né, que é o sal como a gente consome, é obtido. Ele acaba num certo grau de salinidade, de saturação, ele decanta, fica ali no fundo, e os trabalhadores vão lá e retiram esse sal do fundo com um rodinho de madeira que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho. Só vou falar antes por que também é importante ter esse monte de tanque interconectado, porque a água do mar, a água da lagoa, ela tem diversos sais, né? Não tem só o cloreto de sódio. Então, na salina, você consegue obter o cloreto de sódio, mas também podem ser obtidos outros sais, como sulfato de potássio, cloreto de potássio, carbonato de sódio, um monte de coisa. E então, esse processo gradual de evaporação dos tanques exige um grau, né, de saturação para esses sais depositarem no fundo. Então, em cada tanque desse, deposita um sal diferente. É no cristalizador que a gente vai conseguir o sal como a gente quer. Os outros nem costumam ser obtidos, ninguém faz nada assim com eles, acho que não vale muito a pena, mas existem esses outros. Eu estou falando que isso é importante porque se alguma coisa for feita de uma forma que um pouco errada, né, um pouco não controlada, acaba interferindo no sabor do sal, na qualidade do sal. Então, ele vai ficar com um sabor desagradável, enfim. Então, é assim que se obtém o cloreto de sódio. E agora eu vou mostrar como eu estava falando, no último tanque, no cristalizador, que é aqui o da letra D. Se obtém o cloreto de sódio. Aqui é uma foto do cristalizador, que é aquele tanque que eu falei que tem 2,5 centímetros de profundidade. O cloreto de sódio, que é o sal que a gente consome, o sal grosso, ele deposita ali no fundo e os trabalhadores vão lá com esse rodinho de madeira, puxando esse sal e levando ele para esses caminhos, essas esteiras que tem entre os tanques, juntando ali tudo para poder depois colocar um carrinho de mão, que também é todo feito para salinas ali, é todo de madeira, porque imagina, tudo enferruja lá o tempo todo. E aí eles vão enchendo devagarinho esses carrinhos, depois colocam lá nos galpões e depois vêm os caminhões para fazer a distribuição. É assim que ocorre até hoje nas salinas artesanais, que estão, na maioria, lá na região de Praia Seca. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas opções, né, para as salinas, além do sal. Separei aqui algumas que eu acho interessantes. Primeiro, a flor de sal, que vocês já devem conhecer. O uso das salinas como turismo.
a salicórnia, que é o que eu produzo, que o Gustavo começou a falar lá no início, né? Que eu estou fazendo um trabalho dentro da salina, vou falar mais a fundo já já. E outras possibilidades de cultivo. Não assim, não sei se dá exatamente para fazer aqui, tem que ser feito estudos, mas fui tirando de outras ideias que já se fazem em Portugal, na Espanha, são regiões que já que têm salinas como as nossas também, da forma artesanal, e também foram perdendo valor de mercado. Então, eles também estão procurando alternativas para o uso desses locais. Então, primeiramente, a flor de sal. Não sei se vocês já viram esse processo de produção de flor de sal. Eu, infelizmente, nunca vi ao vivo também. Mas essa é uma foto do pessoal fazendo flor de sal lá no Rio Grande do Norte. A flor de sal, ela é também conhecida como nata, pelo menos lá em Portugal, porque eles são pequenos, a flor de sal são pequenos cristais que se formam na superfície das águas nos tanques de cristalização do sal. Então, como que isso ocorre, né? A perfeita junção ali das condições do sol, da umidade, do vento, leva a essa formação dessa fina camada que fica flutuando. E devido à menor concentração de sódio, ela acaba não afundando como um cristal de sal grosso, ela fica ali flutuando. Além disso, lembra que eu falei que tem vários outros sais nas salinas? Como ela não está, só o cristal de cloreto de sódio consegue afundar, ela fica ali flutuando junto com outros, acaba juntando outros minerais que são até nutrientes importantes para a gente. Por exemplo, ela tem ferro, zinco, magnésio, iodo, flúor, além do sódio, né? Tem cálcio, potássio, cobre, então se torna um sal ali até mais rico nutricionalmente. Não fica tão forte assim o sabor, porque tem menos sódio, já que tem outros sais fazendo a composição também, e é um produto mais delicado, também muito mais trabalhoso para se obter, porque tem que ter toda essa condição perfeita. A peneirinha vai ali bem devagarzinho, os trabalhadores vão peneirando como se estivesse limpando uma piscina, com todo cuidado, depois coloca para secar. E aí a proporção, para vocês terem uma ideia, na produção entre flor de sal e sal grosso, porque tem que estar produzindo também sal grosso para você conseguir produzir a flor de sal, é de 80 quilos de sal grosso para apenas 1 quilo de flor de sal. Para você ver como que é raro, né? Como que é um produto bem menor, por isso que também tem um valor de mercado bem maior do que o sal grosso, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da parte do turismo, que eu acho bem interessante também. Aqui são fotos que eu tirei das aves, menos esse aí das pessoas, porque as salinas, além de terem, né, tudo isso que eu falei que eu acho super interessante, elas abrigam uma biodiversidade muito incrível. É uma biodiversidade única ali, é um local muito que você não vê em qualquer lugar. Então, isso atrai espécies muito especializadas naquele ambiente, incluindo aves migratórias desses ambientes, né? E elas usam essas áreas como reprodução, como alimentação. Então, é um ecossistema muito único e isso acaba atraindo também um turismo que se chama bird watching, né? Que é observação de aves, que as pessoas vão mesmo, como essa foto aqui, com as suas super câmeras lá para poder capturar esses animais incríveis que ocorrem lá. Ainda falando de turismo, né? As salinas são um local com uma beleza cênica bem incrível, né? É um local que pode assim, valorizar a história do local, que tem os moinhos que são símbolos da região, então atrai muita gente querendo visitar, querendo tirar foto, né? Ainda é um local muito bonito, então acho que é interessante que fique preservado. Agora, ainda de turismo, vou falar de algumas coisas que as pessoas fazem em Portugal, por exemplo, nessas fotos. Alguns donos de salina transformaram os tanques em spa, porque a salinidade da água ali é tão alta que eles fazem você flutuar como se estivesse no Mar Morto. Então, as pessoas vão ali como uma piscina, né? E aí começou a ser usada dessa forma também. Tem salinas lá também que já estão explorando mais um lado de turismo gastronômico, devido a outros produtos que podem ser obtidos da salina. Então, essa aí é uma foto também lá de Portugal, onde eles servem esse prato só com produto feito lá. Tem o sal, tem a ostra, tem a salicórnia.
Então, é bem interessante, né, o que eles estão fazendo. Agora, falando da salicórnia, que é o produto que eu estou produzindo agora nesse momento, aqui algumas fotos para vocês conhecerem. Hoje em dia, eu estou fazendo... Tem uma empresa, né, chamada Salte Agricultura Salina. Eu produzo salicórnia dentro da salina, porque a salicórnia é uma planta que ela precisa da água salgada para crescer. Ela ocorre naturalmente na salina. Só que nem sempre você vai ver salicórnia palatável, né? Boa para o consumo, você também não vai saber se ela está saudável, se não está. Então, vendo que lá em Portugal, em outros lugares, já se utiliza bastante a salicórnia na culinária, vendo que ela ocorria aqui naturalmente também, eu comecei a pensar, por que não, então, fazer esse ambiente mais propício, com todo o cuidado com a qualidade da água, para a planta estar sempre bem saudável, bem verdinha, bem palatável, e oferecer isso aqui no mercado brasileiro também, porque se as pessoas gostam, né? Lá fora, comecei a imaginar que poderiam gostar também. Então, a gente começou fazendo aos pouquinhos. Eu comecei a pesquisar, né, alternativas de uso para salinas no meu mestrado, só que eu utilizava as microalgas que ocorriam naturalmente na salina para fazer um tipo de biofertilizante. E assim eu comecei a trabalhar com plantas. Nessa época eu descobri a existência da salicórnia nas salinas, e aí foi pesquisas paralelas, assim, fazendo tudo, e aí a gente conseguiu construir essa estufa, né, uma casa de vegetação, lá esse espaço que a gente está aqui, aqui vocês veem essa foto aqui, era um antigo galpão de armazenagem de sal, bem antigo, né? Quando eu cheguei lá para a gente construir, já não tinha mais teto, tudo em ruínas. E aí a gente colocou o sombrite, colocou toda a condição mais propícia ali para a salicórnia poder crescer bem. E assim estamos produzindo, já tem quase um ano. E se vocês quiserem conhecer mais sobre a Salt, depois tem lá no final da apresentação os nossos contatos. Aqui eu coloquei também algumas fotos aqui a foto da nossa produção, e sumiu uma foto aqui, infelizmente, não sei o que aconteceu. Mas alguns pratos de alguns dos clientes, né, como eles estão usando a salicórnia aqui no Brasil. Como outras possibilidades de cultivo para as salinas, eu coloquei também essas fotos, infelizmente sumiram duas, de novo, não sei o que aconteceu. Mas são produtos de salinas de outros lugares do mundo, né? Esse primeiro aqui era uma salina, provavelmente, fica bem rosa, assim, porque é uma microalga que produz uma substância que tem muito carotenoide, e aí ela é vendida, produzida, esse pó de microalga, é uma alternativa que eles encontraram lá. Esse aqui é um cultivo de ostras lá em Portugal, também feito na salina. Eu não sei se tem algum tipo de ostra aqui comestível ocorrendo, mas lá tem. Esse projeto, inclusive, pelo que eu entendi, não era uma ostra assim, muito conhecida no mundo gastronômico, mas eles foram fazendo toda a pesquisa junto com a academia, junto com o pessoal da gastronomia, para tornar esse produto interessante para o consumidor, e viram que também era super legal, gostoso, saudável, e começaram a promover esse uso. Aqui eu também coloquei fotos de algumas outras plantas que ocorrem nas salinas. Eu atualmente estou cultivando só a salicórnia, mas também tenho essas ideias de começar a cultivar outros tipos de planta para valorizar também essa biodiversidade ali que a gente tem. Isso aqui esses animais aqui são Artemia salina. Ele é muito utilizado como para alimentação de peixes, né? Ele também ocorre naturalmente na salina, então tem essas ideias assim de produtores começarem a usar o espaço da salina para produzir esse cultivo, né? E aqui tem uma foto de alguns produtos de uma única salina lá em Portugal também, sal grosso, salicórnia, sal temperado, enfim, flor de sal, tem muitas variedades. As duas fotos que sumiram eram de cosméticos, que também tem empresas, principalmente lá na França, usando a água da salina para fazer, chama até de água-mãe, que é uma água muito salina, para fazer cosméticos, até juntando com microalgas, com algas e tentando dar também uma outra alternativa. Bom, pessoal,
Minha foto sumiu de novo, que droga, logo a foto final. Eu agradecer aqui, desculpa, eu fiquei um pouco nervosa, como vocês puderam ver, mas muito obrigada por terem me escutado, pelo convite, Gustavo, e espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa, mas podem fazer perguntas que eu vou responder com calma e voltando lá para ver se alguma coisa ficou fora de ordem. Que fantástico, na verdade, né? Essa história são as histórias da nossa região que a gente, talvez por parte de um turismo que também é predatório e por vezes baseado naquilo que você estava falando no mostrar das fotos ao longo do tempo, extremamente voltado a uma especulação imobiliária, se perde muito, né? Eu fico sempre dialogando com os meus alunos que por vezes que a gente faz viagens, até mesmo dentro do Brasil, em lugares que fazem desses pontos turísticos algo possível para a população também, né? A história é contada. E a gente, quando viaja, a gente vai em busca dessas histórias. Né? Na gastronomia, a título do que é chamado de turismo gastronômico, você tenta jogar para o teu público a experiência de uma pessoa local, mesmo que seja com uma transformação técnica da comida, mas a ideia de você transformar o teu restaurante, o teu espaço de trabalho numa reprodução da cultura alimentar local, ou da cultura local, se for um artesanato, se for algo ligado a artes, você sempre tenta transmitir essa ideia de experiência, né? E aí a gente mora numa região que preferiu não usufruir dessa forma tão aprofundada e trabalhar basicamente em cima de especulação imobiliária, o que na verdade é muito ruim, porque você percebe que enquanto esses terrenos são loteados, essas salinas desaparece parte da nossa história também, infelizmente. E aí, por isso, eu comecei a nossa fala aqui hoje falando sobre a necessidade do teu trabalho, falei isso no portão da minha casa, quando nós nos conhecemos, a necessidade do teu trabalho em relação a justamente essa preservação da nossa história, né? E aí, gente, para quem está aqui presente, né, para quem está vendo gravado, o contato, tanto da Camila quanto o meu, vai ficar na descrição do vídeo quando eu subir ele para o YouTube, mas, de qualquer forma, vocês que estão aqui presentes agora têm a oportunidade do diálogo com a Camila, meus alunos que tiveram na aula de habilidades básicas, tanto do técnico quanto do tecnológico, uma aula falando sobre essa questão dos aromáticos, e aí eu queria só te falar, Camila, que o sal ele é o maior agente de sabor da gastronomia. Ele é usado tanto para as comidas salgadas quanto para as comidas doces. Ele tem uma propriedade de subir o sabor do alimento. Né? Então, é claro que no seu excesso, se não for por um motivo de preservação, ele acaba estragando a receita, mas, de forma geral, ele tem esse papel. Né? A ausência dele causa um estranhamento ao sabor, porque, obviamente, você perde o sabor principal daquilo que está sendo produzido, e o excesso dele tem um problema. Então, a mãe do Caetano Veloso fala uma coisa fantástica, né? Que o sal, a ideia do sal é quase um dom, né? Você saber colocar sal no alimento, na preparação de forma correta, é um dom. Eu não gosto muito dessa coisa do dom, porque na gastronomia isso fica parecendo que a pessoa nasce ou não nasce com a ideia de se cozinhar bem, mas a gente sabe que isso também tem a ver com a prática e com a repetição, mas o colocar o sal na medida certa, ela diz que é um dom, especificamente isso, e eu tendo a concordar com ela. Bom, para quem quiser, as perguntas podem ser feitas pelo chat, ou vocês podem abrir o microfone também, vocês fiquem à vontade em relação a isso. Juliano, por favor, você tem a palavra. Bom, eu não vou abrir a câmera porque eu estou aqui no interior de Pernambuco, viu, Gustavo, meu amigo? Mas eu estou aqui, pô, super emocionado. Camila, seu trabalho é fantástico, fantástico. Porque a Salina faz parte da minha memória, né? De vida, da minha infância. Porque eu fui criado em Niterói, mas era frequente a nossa ida para Araruama, né? Inclusive para o Camping Clube ali, que ficava às margens da
da Salina em Araruama. Então, assim, eu cresci muito próximo disso, né? Um tio meu morava em Araruama na época. Então, é da mesma forma, acho que a oportunidade de resgatar essa memória, né? E assim, eu tenho, sei lá, centenas de perguntas aqui, curiosidades, mas eu certamente eu vou querer conhecer pessoalmente o seu projeto. Então, parabéns ao Gustavo por ter, assim, trazido você aqui para gente, para poder conhecer. Parabéns a você pelo belíssimo trabalho, né? Obrigada. E a Universidade Wageningen, na Holanda, ela tem um trabalho importante. Até isso apareceu num programa de um fazendeiro na Holanda que faz cultivo a partir da irrigação com água salgada, né? E ele consegue extrair uma produção significativa, um programa chamado Taste Hunter, né? Enfim, eu acho que é uma universidade de referência à agricultura na Europa, é a principal universidade voltada para a agricultura, para engenharia agronômica, né? É a Universidade Wageningen na Holanda. Eu acho que talvez também seja ali uma fonte de pesquisa, né, para os seus trabalhos, né, nessa produção. Uma curiosidade que eu tenho é com relação, quando você fez exibiu a foto da embarcação, lembrou muito a canoa de tolda, que é uma canoa, que é um barco à vela, que é aqui do Rio São Francisco, né? E que ele tinha que navegar no rio e ele transportava justamente mercadorias, né? A serem negociadas ali para dentro de Sergipe e Alagoas, né? E não ficou registro nenhum, assim, eu achei fantástica essa foto. Eu imagino que o escoamento da produção acontecesse pelos canais ali, como o canal de Itajuru, eu não sei se é ignorância minha. Não sei se já existia na época o canal de Itajuru como a gente conhece, ou quais Já eram, já era por existia, ali né? mesmo. É porque aquelas velas, assim, é que vão permitir ele navegar entre canais. Então, assim, você citou aí quase 300 embarcações, né? É muita coisa, eu não consigo nem imaginar, assim, né? Eu olho para a lagoa assim, fico imaginando que bagunça devia ser, né? Não, fantástico. Assim, esse registro você conseguiu onde? Aí é uma pergunta Ah, mesmo, e né? foi pesquisa aqui, porque tem algumas. Tem alguns sites até que mostram fotos antigas aqui da região, tem dissertações de mestrado, Aham, contando a história, que até foi da onde eu tirei muitas das informações, inclusive muitas que eu acabei não falando, porque eu fiquei nervosa. aham. Mas tem muita coisa aí na história. E também tem um documentário que eu tinha que ter também falado na hora que eu queria ter chamado a atenção, mas algumas das fotos eu até deixei em cima, assim, que foi até um print do documentário, que é Ciclo do Sal, As Salinas de Cabo Frio, Ciclo do Sal é o nome do documentário. Ele é muito legal, é curtinho, assim, acho que são 40 ou 50 minutos, e conta toda essa história, né, da região. Muita informação que eu falei aqui eu tirei de lá, inclusive, e as imagens que eles têm são muito interessantes. Vale a pena. Não, legal demais, muito, muito bom. Acho que quando eu tiver a oportunidade de conhecer aí a Salt pessoalmente, né? É, eu só vou fazer mais uma pergunta, porque muita gente deve estar querendo perguntar, em relação à qualidade da água, as condições ambientais, né, da água, da lagoa. A gente sabe que tem essa pressão, existe um problema fundiário muito forte ali, principalmente em Araruama, né? A questão fundiária, até o registro de terras ali é uma coisa complicada, enfim. E essa expansão ela é crescente, né? A instalação de condomínios, possivelmente, eu não sei como que está hoje a qualidade da água e saber como é que isso afeta a produção da salicórnia, a produção, como é que isso compromete a qualidade dessa produção, né? Certo, certo. Então, a Lagoa de Araroma já passou por altos e baixos, né? Atualmente, até felizmente, acho que de 2 anos para cá, não sei se você esteve aqui atualmente, ela está muito bonita de novo. As pessoas estão olhando assim e lembrando de como era quando era criança, né? Eu também tenho essa mesma história que você falou aí de vir frequentar a região desde cedo, e aí eu tô muito feliz com o que eu estou vendo. Mas quanto ao sal,
Eu acho que não interfere assim tanto. O que acontece, a água que está dentro da salina tem uma salinidade tão elevada que só organismos muito especializados conseguem sobreviver nesse ambiente. Então, lógico, não é interessante ter todo esse problema, mas dentro das salinas acho que já é assim, um pouco diferente, porque para você ter uma ideia aqui de números assim de salinidade, né? A salinidade da água do mar é em torno de 35, que a gente chama, não tem nem unidade, 35. Na Lagoa de Araroma já é 45. Na salina, para você obter o sal, já está numa salinidade de mais de 200, entre 200 e 300. São pouquíssimos organismos que conseguem viver ali. Agora, para em relação à salicórnia, era até um medo que eu tinha, até da opinião do público, justamente pela lagoa ter passado por períodos ruins, assim. Mas, além de a gente só irrigar com a água da própria salina, não é diretamente da lagoa, já tem uma salinidade mais elevada, a gente também colocou todo um sistema de filtro UV também, de germicida, leva para laboratório, tudo certinho, mas então assim a gente consegue controlar, né? Então acho que tá fora de cogitação, assim, de preocupação, né? Nesse momento. Esse impacto, né? Não, joia. O problema ali maior, que a gente não teria muito, seria até em relação assim, a metais pesados, só que a gente não tem nenhuma indústria assim que emita, que despeje metais pesados na Lagoa de Araruama. Certo, tá bom. Então, só para finalizar agradecendo, Gustavo, meu amigo, muito obrigado aí pela oportunidade de trazer Camila e esse projeto belíssimo. E Camila, acho que você toca num ponto fundamental, que é discutir uma coisa que é pouco discutida, não está na agenda acadêmica do Estado do Rio de Janeiro, é pensar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, pensar o desenvolvimento a partir do interior do Estado do Rio de Janeiro. A academia no Rio, eu digo no Estado do Rio, as grandes universidades, elas pensam o Brasil, mas elas não abraçam o pensamento, né, de agenda de desenvolvimento para o interior do Estado. E você está fazendo isso de uma maneira fantástica, brilhante, resgatando. Eu estou emocionado e te agradeço aí pelo seu projeto, viu? Parabéns, sucesso e estou aqui na escuta aqui, viu? Um abraço, obrigado. Muito obrigada, Juliano. Estou muito feliz em ouvir isso. Muito obrigada pela sua participação também. Obrigado, meu querido amigo Juliano. Juliano, para quem não conhece o trabalho, eu vou fazer o meu jabá pessoal aqui. A gente, no ano passado, fez um evento grande chamado Caminhos da Gastronomia, que demorou 4 meses, com palestrantes todas as sextas-feiras. Inclusive, Camila, a gente está aqui hoje na sexta-feira, bate uma saudade, né? O chamado gatilho, né? Da gente estar no mesmo horário que o evento aconteceu durante 4 meses e trouxe palestrantes do Brasil inteiro, alguns inclusive do exterior. O Nuno, que você conheceu também, o Nuno Nobre, lá de Portugal, ele fez também uma fala com a gente. E o Juliano também teve, junto com produtoras da região onde ele mora, em Valença, teve a oportunidade, a gente teve a oportunidade de ouvir os projetos incríveis dele também. Então, ofereço aí a oportunidade para quem não assistiu, está no IFTube, né, que é o YouTube, o canal do YouTube do Instituto Federal, onde essa palestra também vai estar. Então, é uma oportunidade. Antes de eu passar a palavra para a Cláudia, que é minha aluna, Camila, eu queria, na verdade, possivelmente você deve ter já respondido essa pergunta por conta da empresa, né, da Salt. A Laís perguntou qual é o sabor da salicórnia, né? E aí eu acho que essa é uma pergunta recorrente, afinal de contas é um produto que você vende. Então, por mais que eu tenha experimentado e adorado, essa pergunta e resposta é tua. Não, claro, acho que eu até pulei, né, de falar, fui passando as coisas tão rápido. A salicórnia tem um sabor salgado, porque ela acumula muito ali, né, da água de irrigação dela. Mas eu não sei, Gustavo, você pode me ajudar aqui. Eu não acho que a salicórnia tenha um gosto assim de alga, sabe? Não é um gosto forte. É um gosto suave. O que mais chama a atenção é o sal. Você morde, assim, ela é crocante e suculenta. Então vem aquela aguinha assim de sal. É basicamente isso, assim. Eu completaria dizendo que ela tem, talvez, de forma mais intensa que, por exemplo, a ostra, né? Que não feita em tanques, mas principalmente a ostra que a gente encontra in natura,
ela tem um sabor muito forte do mar mesmo, né? Não é só o sal pelo sal, mas é uma ideia de maresia na boca quase, sabe? É um negócio bem interessante e é usado, na verdade, quem inclusive comentou isso comigo quando trouxe o produto foi a própria Camila, é usado como substituição de sal em vários pratos, né? É utilizado também de forma seca, misturada ao sal, né? Ou seja, para dar justamente essa ideia de crocância, ou inteira, né? Como o próprio Guilherme utilizou, e outros chefes também usam, né? Que ela, como um adorno, é importante entender que ela é um pedacinho de sal, então o excesso de consumo. Eu peguei umas 3 ou 4, botei na boca, aquilo me deu uma pancada, então tem que tomar cuidado com isso. Aquilo daqui não é salgadinho de festa de criança, mas é absolutamente sensacional e linda também, né? Ela tem uma forma de uma arvorezinha em miniatura, que aquilo dali, para quem estuda o ato de empratar, né, é algo fantástico. Mas é mais ou menos isso. Eu senti uma coisa que é muito mais interessante do que o sal em si. E é por isso que eu acho que conversa tanto com a gastronomia, né? Porque o sal, por mais incrível que ele seja, ele desaparece na preparação. E é como se você tivesse com a salicórnia dando forma, cor, textura ao próprio sal. Então fica lindo no prato. Eu acho que é mais ou menos por aí. Cláudia, Gostei da sua explicação, eu não saberia explicar assim. Não, mas é porque realmente me encantou muito. Obrigado. A culpa é sua, na verdade. Aliás, eu até não comentei, mas também lá em Portugal, principalmente, ela é conhecida como aspargo do mar. Aí não sei se assemelha muito a esse uso do aspargo, né? Se dá para achar. Eu acho que tem essa relação primeiro com a forma, sem dúvida nenhuma, né? Aquela hastezinha verde, por mais que em miniatura, mas tem essa coisa da crocância, que é bem característico dos aspargos também. Mas de sabor, respondendo a Laís, não tem muita coisa a ver, não. É bem forte, apesar de pequenininha, ela é bem potente, mas sem dúvida nenhuma ela tem um apelo do ponto de vista sensorial, seja pela parte visual ou até mesmo pela textura, na crocância e tudo mais, que ela, para mim, ela é um diferencial gigantesco quando você vai servir normalmente entradas que são muito delicadas, né? Saladas, que é onde você consegue realmente, a partir de uma louça que seja branca, para que você faça o contraste, você consegue ter um resultado muito, muito legal mesmo. E é algo que, como você mesmo colocou na tua palestra, Camila, é algo que é totalmente desconhecido pelo grande público. E aí entra uma questão que o Juliano colocou também, e a gente vem conversando muito sobre isso, sobre sair dessa coisa do sempre igual, né? Do tudo igual. Quer dizer, você tem ali uma flor de sal que o processo, como você colocou, é artesanal e muito caro, né? Porque justamente ele é muito trabalhoso. Quando você abre outras possibilidades para a flor de sal, para a salicórnia e para esses outros produtos que você nem chegou a pesquisar, pesquisar não, a implantar, né? Pesquisar sem dúvida pesquisou, mas a colocar no modo de venda, você percebe as possibilidades infinitas que existe numa salina que, né, porventura foi colocada a prêmio pela indústria da imobiliária de forma geral, e a gente tem essa perda histórica, né? Fora as questões ligadas ao próprio sal e às preparações das culturas alimentares locais que dependiam desse sal. Você colocou, por exemplo, os tupinambás utilizando o sal, né, no início do processo, como um processo não só de salga do alimento, mas também da própria conservação dele. Camila, já estou me encaminhando para os finalmente. Obviamente, eu vou te passar a palavra, e as pessoas que estão aqui vão ter a oportunidade não só de conhecer teu trabalho, mas também fazer novas pesquisas. Mas aí eu queria, pesquisas dentro do teu site, né, para te fazer novas perguntas. Eu queria te deixar uma pergunta final aí, não sei se... A gente teve essa conversa há um tempo atrás, e eu te perguntei, você falou da salicórnia, e eu senti, quando você falou da salicórnia, que ela é um início de um trajeto, né? Você tem alguma coisa em mente de continuidade nesse sentido, ou a salicórnia é para você um projeto que deve ser aprofundado exclusivamente? Você tem algum outro produto que você vê como possibilidade para Salt, não? Então, até quando eu coloquei o nome Salt, agricultura salina, foi porque eu não queria ficar na salicórnia, né?
Eu comecei com a salicórnia porque era o que já era mais conhecido, apesar de ser pouco conhecido, já era o que era mais conhecido, mais comum. Mas em Portugal, eu sempre Portugal, mas porque é muito parecido, as salinas daqui até vieram de lá. Inclusive, tem empresas que também cultivam a salicórnia e as outras plantas do mesmo tipo dentro das salinas que já comercializam 9 espécies diferentes. Todas plantas com leve sabor salgado, porque todas são irrigadas com água salgada, mas com suas particularidades. E dentro desse mundo que eu comecei a pesquisar, eu vi esse monte de outras possibilidades, né, para as salinas, enfim, tem a parte das ostras, outras partes, eu não sei exatamente até onde a gente pode ir aqui, mas eu vejo como um universo em expansão, assim. Comecei com o que dava ali, né, com o que eu queria logo, eu tinha muito essa vontade, né, até estava no mestrado, e terminando o mestrado a gente conseguiu colocar a mão na massa, e ainda conversando até com o pessoal do mestrado, os professores, vem fazer o doutorado para continuar, não sei o que eu falei, eu preciso fazer, assim, com a mão na massa logo, e porque o que eu queria era isso, né, empreender, e aí agora, empreendendo, eu vejo que eu consigo, acho que alcançar melhores desses objetivos. Eu estou funcionando melhor assim, né, mas não quero me afastar da academia, então acho que a academia é fundamental aí para a gente continuar pesquisando o que é possível fazer aqui na região, né? Legal, legal. Só para deixar claro para quem está presente, e para a Camila também, que a gente conversou isso lá no início, eu acho que a gente conversou no início desse ano, não foi? Eu acho que foi por aí, né? Foi em março, abril, por aí. Eu também estou fazendo um processo de mestrado, ela já terminou dela, mas eu ainda estou em curso, né? E o projeto de mestrado ele tem tudo a ver com isso. Eu cheguei até a comentar contigo, né, sobre a ideia de olhar para a cultura alimentar, ou pelo menos para as nuances da cultura alimentar do município de Armação dos Búzios. É claro que conversa com os territórios vizinhos, mas eu tento focar aqui, olhando para a feira periurbana que acontece aqui, como esse ponto de central do estudo, né? Mas a partir dela, a gente, obviamente, vai sair e vai falar sobre outras coisas. E aí, diante desse papo com a Camila, eu queria oferecer a todos o que eu falei lá no início da nossa transmissão, a possibilidade, a partir da Camila, dos alunos que estão aqui presentes, de vocês, disso aqui começar talvez a ser um projeto de parceria do Instituto Federal com as produções locais do território da região dos lagos. Então, se vocês conhecem alguém que tem um projeto, como o projeto da Camila, que precisa desse diálogo com a comunidade para a sua visibilização e, obviamente, para o diálogo com a academia, para que vocês se transformem em agentes de reprodução, né, dessa informação, para passar adiante, entre em contato comigo, tá? O contato da Camila, obviamente, para as dúvidas que vão surgir, para os encantamentos do site, que está lindo, né? Eu esqueci de falar isso, o site, e eu sou apaixonado pelo Instagram e pelo site, que são fotos lindas, é um projeto muito bonito, eu sou um fã, já falei isso para ela incontáveis vezes, mas eu tenho certeza absoluta que existem outros projetos incríveis em várias áreas diferentes, tanto da pesca artesanal, quanto da agricultura, quanto da confecção de algum tipo de alimento de processamento artesanal. Então, o que vocês souberem, entrem em contato comigo, entrem em contato com algum, ou vocês façam os contatos e depois me mandem, que eu continuo essa conversa, para a gente poder fazer disso, desse momento aqui, isso vai ser, esse vídeo vai ficar online, ou seja, vai ficar para a posteridade digital, que a gente consiga dar voz a outros projetos incríveis como esse. Eu acho fundamental isso, é um papel da instituição, sem dúvida nenhuma, e é um papel nosso, enquanto profissional da área de gastronomia, a gente sendo o final de incontáveis cadeias produtivas, a gente colocar essas pessoas onde elas merecem, com as pompas e circunstâncias que até então alguns poucos da gastronomia conseguiram isso sozinho, que a gente consiga botar todo mundo, então, na luz da sociedade, para que todos vejam e consigam trabalhar. Para qualquer, óbvio, contato do ponto de vista de conhecer a salicórnia, de comprar a salicórnia, os contatos da Camila estão aí. Ela faz... Conta um pouquinho sobre isso, né, Camila? Você faz algumas incursões aí de carro em algumas cidades, em algum momento da semana, para fazer as entregas, não é assim que acontece? Agora é isso, né, também, a gente...
Logo quando eu falei com você naquele início, eu ainda estava até um pouco perdido, assim, para quem que eu falo o que eu estou fazendo, né? Onde eu vou, para quem que eu mostro? Eu acho que isso, inclusive, impede muitos outros projetos de funcionarem, porque a gente, né, eu vim dessa parte meio que da área biológica, né? E aí a gente tem essa visão assim que tem que juntar com o pessoal da gastronomia e tudo mais, é uma virada de chave, assim, né? Então, enfim, acaba que hoje em dia até a maior parte dos compradores da salicórnia, da nossa salicórnia, estão até em outros estados. Eu envio muito mais para São Paulo e para Curitiba do que faço em vendas aqui. Como ela também uma planta que tem uma durabilidade muito boa, e eu envio tudo ali num pacote hermético, uma caixinha de isopor, eu consigo fazer esses envios via transportadora, e aí chega em 2 dias, no máximo, para 2, 3 dias. E aí, para aqui, para a região, eu tenho algumas entregas em Búzios, mas realmente não ficou viável ainda, tá? Como no início, com a gasolina, né? Eu mesma, mas de início eu fazia isso para conversar, para conhecer. Mas aí agora eu faço assim, mais ou menos quinzenalmente, tento juntar um volume de pedidos um pouco maior. E aí, para Búzios, eu até consigo enviar por motoboy, como é perto, relativamente perto daqui. Mas para outras regiões, eu envio assim, pela transportadora. Que bom, na verdade, né? Porque com o preço da gasolina do jeito que está, eu acho que o transporte por correio fica mais cômodo para todo mundo no processo, né? Tanto para você quanto para a pessoa que vai receber. Eu até consegui uma outra transportadora que não é o correio, que vai até mais rápido. Sim. E aí está realmente funcionando melhor. Perfeito. Bom, gente, Camila, está contigo, então. Eu passo para as tuas palavras aí para o final dessa transmissão. E aí, enfim, aí depois eu dou uma finalizada aí com o pessoal. Mas, por favor, fica à vontade. Bom, eu só quero agradecer mesmo a vocês terem tirado esse tempo aqui para me ouvir. Estou feliz aqui lendo os comentários que estão aqui no chat, né? Que bom que eu consegui contribuir de alguma forma. Mas é isso, estou aberta a perguntas, podem entrar em contato comigo ali por aqueles canais. Depois dê uma olhada lá no Instagram, quem tiver, tem muito mais informação do que o site por enquanto, porque eu ainda não consegui atualizar. Assim, eu que fui fazendo tudo, né? O site está meio pobrinho ainda, mas tem alguma coisa. No Instagram eu tento atualizar mais, já está até um pouco desatualizado já, mas aos pouquinhos vai melhorando. Tá certo. Bom, Camila, eu que só tenho a agradecer, né? Saiba que a gente, quando tiver com as nossas aulas, né, com o nosso retorno presencial em segurança, com todos vacinados, nós teremos aí a possibilidade de um diálogo mais próximo. Eu até comentei isso contigo, que eu iria levar para os alunos, né, teu produto, para que a gente pudesse fazer uso dentro do laboratório das formas mais criativas possíveis. E queria muito te agradecer pelo convite. A gente passou aí por esse momento de conversa e de diálogo, e cada vez que a gente conversava, mais assuntos vinham, mais vontade vinha desse momento acontecer, e que você, quando tiver, saiba disso, quando você tiver com novas empreitadas, saiba que você precisa falar comigo, por favor, para a gente fazer um novo momento como esse, para falar sobre um novo produto, sobre um novo projeto. Eu acho que é fundamental, inclusive, para que os alunos e alunas, e profissionais também, obviamente, entendam que o leque de possibilidades que a gastronomia e, obviamente, o tamanho dessas cadeias produtivas desses alimentos possui, né? Então, a quantidade de possibilidades que existem, elas são infinitas. É isso. Muito obrigado a todos os presentes. Muito obrigado pelo carinho de estarem aqui. Quem está assistindo depois dessa gravação, agradeço imensamente também o carinho de assistir. Um excelente final de semana para todos. Infelizmente, eu tenho que deixar claro que nós ainda estamos numa pandemia, então, por favor, se protejam, se saírem, usem máscara, álcool em gel, aquele papo todo que vocês conhecem há muito tempo, meus no final das aulas, e agora nessa palestra que eu faço a mesma coisa. Muito obrigado, Camila. Fiquem em paz e nos vemos em breve, assim, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau.